Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia Conversando com a Lu. Hoje o nosso podcast, Elas Donas de Si, tem uma convidada muito especial. Não vou contar que é amiga particular, não, pra gente pegar muita intimidade, mas olha, depois que você ouvir essa história, você também vai pegar intimidade. Querida Érica Medeiros, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga, por aceitar esse convite, cair nessa jornada comigo. E aí eu quero que você se apresente aí para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora. Lu, obrigada pelo convite. Uma honra enorme estar aqui falando, né? Tantas vezes nós conversamos sobre essa questão dentro das nossas inúmeras conversas / terapias, longuíssimas. Então, eu só tenho a agradecer a você e gratidão por esse momento aqui, por esse teu destravar, por esse teu se lançar, né? Como você mesmo diz, eu sou a mulher que se lança, então eu não posso ver um desafio que a gente vai lá e pá, aceita, né? Não tem jeito. É verdade. Se apresente aí. Quem és tu? Érica Medeiros. Érica Medeiros é uma mulher que adora um desafio. Verdade. É uma mulher que não tem medo de quase nada. E as poucas coisas que ela tem medo, ainda assim ela se desafia a superá-los. Isso é verdade. Isso é uma característica bem marcante das pessoas que cercam você. Me conta uma coisa aqui, Érica. Que momento da sua vida deu aquela... Eu sei que tem várias, tá? Mas aquela chave de virada que você olhou e falou assim... Isso aqui me faz entender que de verdade eu sou dona de mim. Conta pra gente aqui um momento da sua vida que você percebeu que era dona de si. Eu tive muitos momentos de virada na vida, né? Mas assim, você quer o do CPF ou do CNPJ? Então, vamos falar do CPF, que é melhor. Não, do CNPJ pode dar problema pra gente no futuro, não. Vamos falar da Érica Pessoa. Me conta que momento que você olhou e falou, agora eu vi que eu sou realmente dona de mim. Esse processo foi um processo muito doloroso para mim. Me perceber ou me retomar como dona de mim. Porque assim, eu sempre fui... Eu acho que o meu primeiro momento que eu percebi que eu era dona de mim de verdade foi aos 14 para 15 anos. Bem jovem. Muito. E aí? Então, em que eu estava ali terminando o ensino fundamental, que agora é ensino fundamental, indo para o ensino médio, e ali minha mãe fala para mim assim, você vai para o ensino médio e vai estudar o que tiver vaga na escola pública para estudar. E naquele momento eu falei assim, eu vou estudar o que eu quero estudar, o que eu sonho para minha vida. E ali foi já uma briga, né, com a minha mãe, de saber, e ela, tipo assim, minha mãe no afã, que vem daquela geração de que estudar é importante, ter uma formação é importante, não interessa em qual área. Independente do que seja, isso independente se você gosta ou não, você vai se formar em alguma coisa, você vai ser alguém, como se diploma definisse essa questão para uma pessoa. E era uma característica dessas mulheres lá mais velhas, né? Para elas tem o diploma, tá estudando, tá bom. Não virou o quê? Naquele outro negocinho que elas achavam que era. Então, assim, a minha mãe é daquela geração de mulheres que a grande maioria eram donas de casa, sofriam aqueles abusos dentro de um casamento, precisavam ficar num casamento que muitas vezes elas não estavam felizes, porque não tinha como se sustentar, não tinha uma vida profissional. Então, a minha mãe enraizou muito isso, tanto em mim quanto nas minhas irmãs, de que nós tínhamos que ter uma profissão, nós tínhamos que ser independentes. E aí ela tem a primeira tiro que sai pela culatra com essa história. Porque com 15 anos, minha mãe falava assim, vou te matricular para fazer o magistério. E eu virei e falei, eu não quero ser professora. Opa, e aí? E aí começou a briga. Claro, não existe, né, uma adolescente de 14 anos não desafiar para fazer o que quer, dona de mim, já naquele momento ali, sem saber ainda, mas já muito dona de mim. E ali minha mãe começa aquela coisa. E ali eu fui começar a estudar, e naquela época nem tinha internet. E o que você escolheu para estudar nesse momento? E aí, eu sempre brinquei, Lu, de que eu trabalhava em escritório. Gente, que legal. E a mulher do terninho. A mulher do terninho, que atende telefone, que mexe no computador.
As minhas brincadeiras eram essas. E aí, quando eu saindo ali do ensino fundamental para ingressar no ensino médio, eu descobri a Escola Técnica João Luiz de Nascimento em Nova Iguaçu. Que eu também... A gente é contemporânea da mesma escola. Também sou formada pela Escola Técnica João Luiz de Nascimento, que logo depois passa a se tornar FATEC. Exatamente. E aí, no último ano ali do ensino fundamental, antigamente nas escolas públicas, sempre iam aquelas pessoas que iam oferecer cursinhos e falar das possibilidades para a nova etapa da vida. E ali teve um professor, o professor Wagner, ele tinha um curso preparatório, assim, em casa, era tipo assim, ele era professor, mas também tinha, o terraço dele era uma grande sala de aula que ele começou ali a empreender com a questão de cursos preparatórios. Hoje em dia é um grande curso preparatório aqui no município. E ali, ele na época, ele cobrava a mensalidade, isso lá em 94, gente. Ele cobrava R$10 a mensalidade para nos dar a preparação para fazer a prova do João Luiz na época. E ali eu cheguei em casa com aquilo, mãe, achei o que eu quero fazer. Toda empolgada. Toda me achando dona de mim. Me achando. E eu falei assim, mãe... Aí minha mãe vira pra minha cara e me joga o primeiro balde de água fria na cara. Primeiro balde de gelo. Não tenho dinheiro. Não vou pagar. E aí? E aí eu fiquei arrasada. A Érica, aquela mulher que gosta de desafio, faz o que nesse momento? Não aceita aquele não como resposta da minha mãe. E fui começar a pensar o que eu ia fazer. Aí, nessa época também, tinha um primo meu de Brasília, que ele é concursado federal do Ministério do Trabalho, e ele tinha vindo como uma lotação para trabalhar aqui no Rio de Janeiro, e ele ficou hospedado durante um período na nossa casa. Minha mãe recebeu ele para até ele ajeitar a casa, essa coisa toda. A minha mãe hospedou ele na nossa casa. E aí, ele teve um dia que ele chega do trabalho, e eu tô naquela briga, aquela coisa delicada, né? De adolescente com mãe, 2 graus de alta dominância dentro de casa. A gente brigando, porque eu falava que ela não queria meu futuro, ela queria fazer o que ela queria, e ela não queria deixar eu fazer o que eu queria. Esse rolê de adolescente com mãe. Certo. E aí, meu primo chega... Para tudo, desce todo mundo desse palco, vamos aqui explicar o que tá acontecendo. O que aconteceu aqui? Que causa é isso? E aí, eu explico a situação pro meu primo, prima. Aí ele fez uma conta muito rápido, porque a gente já tava, tipo assim, já era abril, maio, já faltava assim, tipo, seriam uns menos de 10 meses pra gente fazer o preparatório pra prova do João Luiz, que a gente tava em maio, a prova normalmente era em novembro. A gente tinha só esse período, tipo assim, dava uns 6, 7 meses. Certo. De preparatório. Aí ele fez a conta, ele, prima, eu vou te dar o dinheiro. E esse meu primo financiou o curso preparatório pra eu fazer a prova do João Luiz. E ali na época, eu tinha acabado de fazer 16. Tinha acabado de fazer 15 anos. Então, eu tava naquela fase também como adolescente, começando os namoricos, aquela coisa toda. Tinha, inclusive, um namoradinho, que eu conheci, era amigo de uma amiga, que eu conheci no dia da minha festa de 15 anos. Gente... E a gente começou ali naquela coisa do namoro, só que eu sempre fui muito independente, minha mãe sempre me prendeu muito, gente. Então, assim, se eu somar direitinho, eu brinco que eu falo que se eu somar direitinho, eu devo, pelas contas da minha mãe, eu devo estar de castigo até hoje. Adoro. De tão quietinha que eu era, de tão desafiadora que eu era com a minha mãe, e a única forma que a minha mãe tinha de me frear era me colocando de castigo. Era colocando de castigo. Então, a sua conta está bem grande com a mamãe. Eu não paro pra fazer essa conta, não, porque se um dia eu fizer essa conta, eu tenho não vai sair do castigo. Que eu ainda tô de castigo pelas contas dela. Quem nunca? Né? Enfim, enfim. Aí... eu comecei a estudar e aí eu entrei naquela coisa do eu preciso passar porque eu não quero... A minha motivação para estudar para a prova do João Luiz é que eu não queria ser professora. Olha, hoje em dia eu sou mentora de mulheres. Olha a ironia. Olha, gente. Olha a ironia, né? Aí naquela época... E por sinal, uma excelente mentora, porque ela tem toda uma didática de professora, tá? Mas é da braba. Pois é, né? Então...
Aí, naquele afã ali de eu quero muito estudar, eu quero muito me focar no trabalho, na escola, porque eu preciso passar, porque eu quero ser técnica em administração. Então, eu começo a estudar. A minha mãe, no início, gosta, porque eu sossego. Sim. Apesar de eu não ser a namoradeira, eu sossego. Eu não era a namoradeira, mas eu adorava uma festa. Eu adorava dar num furdunço com os amigos. Não ligava para namorado, mas adorava um furdunço com os amigos, né? Adorava uma resenha. E ali, minha mãe começa... no início, minha mãe gosta, porque eu fico mais calma, fico centrada ali em estudar. Né? Esse namoradinho, que era um mero coadjuvante na minha vida, estudar foi a desculpa perfeita pra eu desmanchar o namoro que eu já não queria. Ah, meu Deus. E aí, magoei. Quebrei um coração, gente. Parti um coração. Dó. Mas, enfim. Encontrou com ele já? Agora já tá adulto? Nunca mais encontrei. Amigo... acompanha aqui, procure Érica Medeiros para resolver essa situação. Não faça isso, Lu. Segue o baile. Aí, eu entro num hiperfoco de estudo muito grande. Legal. Porque eu falo, eu tenho que passar. E ali eu estudo, desmancho o namoro, e ali eu abro mão de tudo, de uma vida social. Foi o primeiro momento que eu abri mão de vida social. Certo. E estudei durante uns 6 meses. Passei na prova do João Luiz. Gente, eu sou a única pessoa da minha turma que entrou naquela escola por mérito de ter passado naquela prova. Porque depois eu descobri que muita gente pulou a janela. Olha isso, gente. E aí a gente entra em outros detalhes que a gente não vai chegar aqui, né? Não vai trazer pra cá. E aí eu passo na prova. A minha mãe, que até então não quis nem pagar o curso pra mim... Minha filha fez quase uma festa no bairro para dizer que a filha dela tinha entrado para a Escola Técnica de Nova Iguaçu. Muito orgulho. Que nessa época havia, sim, essa expectativa de que quem era aluno do João Luiz do Nascimento era tipo assim, você entrou na melhor escola de Nova Iguaçu. Pública do estado do Rio de Janeiro. De Nova Iguaçu, é verdade. Não só de Nova Iguaçu, eu não sei como está hoje, né, o nível de concorrência ali, mas sempre teve essa fama... Sempre de que teve esse status. Status, né? Tanto é que eu também bato lá meu diploma. Técnico em administração de empresa pela Faetec. Pela Faetec, me respeita, por favor. Mas assim, fato aí, então, esse é o primeiro momento que você percebe que esta mulher aí, esse CNPJ não, desculpa, esse CPF se torna dona de si. Sim. Passou, estudou, e aí? Estudei. Aí tem vários rolês de dona de si nesse processo, né? E ali, passo o primeiro ano de estudo no João Luiz. O que acontece? A prefeitura do estado do município do Rio de Janeiro abre estágio para a área de estudantes em técnico em administração. Quem está dentro do auditório da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro concorrendo a uma vaga? Arrasou, ó. E aí eu falo assim, eu chego em casa, outra briga. Mãe, me inscrevi para fazer estágio no centro do Rio de Janeiro. Com 16 anos. A minha mãe, não, eu já tinha 17, porque o primeiro ano eu fiz com 16, já tinha... Vai pra de fazer janeiro, 17, que não comemora aniversário na escola, né? Que não faz bolo de aniversário na escola. Com 17 anos, no segundo ano do João Luiz, eu vou lá e me candidato para fazer estágio na Secretaria Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí? No Estácio, na Cidade Nova. Onde é a Cidade Nova, Ludemarques? Gente... Não sei. Não sei. E simplesmente. Aí? Só falei pra minha mãe. A minha mãe, o quê? Como assim? Mãe, vai um grupo de amigos, vai um grupo de estudantes da escola pra lá fazer. Ah, meu Deus! Aí minha mãe vem com aquela coisa do colocar o empecilho pra deixar a filha embaixo do braço, normal de qualquer mãe. Sim, hoje eu entendo dessa forma. Mas há poucos anos atrás, ontem, isso não é legal. foi dessa forma. Isso é um ponto legal que você colocou. Porque muitas das vezes esse filho quer voar, né? Ou ele tem ali as perspectivas dele que são diferentes da nossa. E aí, por super proteção, a gente vai fazendo isso. E aí, agora falando enquanto terapeuta, esse momento não tem culpa.
essa mamãe faz o melhor que ela pode, porque ela acha que aquilo é o melhor naquele momento. E aí, nas construções que a gente vai fazendo ao longo da vida, a gente vai percebendo que, poxa, eu podia ter sido um pouco mais maleável nisso daqui. Então, assim, isso é muito legal, porque esse ponto que você colocou hoje eu entendo que essa mamãe só queria proteger. E assim, e também hoje eu entendo a questão também da permissão. É isso aí. Porque quando a gente não deixa um filho ir para a vida, ou quando a gente super protege esse filho, isso aí. a gente não, inconscientemente, a gente fala para esse filho, você não tem permissão para virar adulto. E aí a gente tem essa geração aí, né, Lu? De mimizentos, adultos que ainda não amadureceram, de adultos que foram super protegidos no intuito de serem protegidos Cuidados do mal, mesmo, do né? mundo. E a gente tem uma geração aí dos seus 20 e poucos anos, que é uma geração mimizenta, que é uma geração que não aceita ordem, que é uma geração que não aceita ser frustrado. Então, é uma geração complicada, muito complicada de se trabalhar. É verdade. E ali, a minha mãe vem com essa fala de como você vai pro centro do Rio, você não sabe nem onde é. Eu falei assim, me explica, me diz o ônibus que eu tenho que pegar, que eu vou. Pra você, tudo é simples. Eu falei assim, mas a vida não é simples? Opa, e aí? E aí, minha mãe não consegue, mais uma vez, segurar a potência, a tormenta da mulher, da América. De si. A única coisa que ela tem, que faz, que se rende e faz toma o dinheiro de ida e volta e toma mais 2 passagens extra caso você se perca. Ainda tem isso, Foi o que minha mãe fez comigo, porque ela já não podia mais comigo. Ainda tem isso. Naquele momento, ela já não podia mais comigo, com 17 anos, mas era um não poder positivo. Diferente da maioria das meninas da minha idade. Da nossa idade, né, Lu? Que com a nossa idade, com 17 anos, muitas já estavam com filho no braço. Também tem isso, né? Uma geração que tem filho muito cedo. A nossa geração foi uma geração que teve filho muito cedo, que não teve essa orientação sexual que hoje a gente dá para os nossos filhos. É verdade. Né? Então, a gente meio que aprendeu ali no escuro. Foi tudo muito no escuro para a nossa geração. A dor que nossas mães sentiam de não serem independentes financeiramente e não querer que nós fôssemos, elas também esqueceram de nos preparar para o sexo, de nos preparar para outras coisas ali que a vida também ia exigir da gente. E aí a gente vai falar que isso aí é uma repetição de padrão, porque eu só vou entregar aquilo que eu conheço. Então, se essa mamãe só conhecia isso, que a vovó, no caso a minha avó, ensina para minha mãe ensina para mim. É a mesma coisa para você. Se a gente não quebrar o padrão, você vai só repetindo esse padrão. A gente vai fazer isso. E ali, naquele momento, fui pro centro do Rio, consegui a vaga de estágio, fiz o meu estágio pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, como técnica em administração. Legal. Uma curiosidade, um fato muito legal, gente. Eu achava que o estágio era para ser feito na Prefeitura do Rio, Cidade Nova. Beleza, pego o Tinguá, em Nova Iguaçu, salto lá na porta da prefeitura. Show de bola. E aí? Nem tudo é perfeito, né, amiga? E aí? Eu fui lotada, na época, para a maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão. Quase perto da barreira do Vasco. Sei onde é. E aí? E aí, que eu tinha que, quando eu não conhecia... E aí aconteceu o que minha mãe falou, né, gente? Da passagem. Eu levava sempre uma passagem sobrando, porque de manhã eu tinha que estar dentro da sala do meu estágio às 7 horas da manhã. Uau. Para sair 11 horas e voltar para vir pro João Luiz para estudar. Então eu tinha que sair de casa 3h30, 4 horas da manhã. Já começando a entender quais eram os desafios de ser uma mulher. Quais eram os desafios de ser adulta. Empresária, porque o adulto aí vai ter essas responsabilidades que vai se ter a partir desse momento. O bom dessa história toda, Lu, era que era muito engraçado, porque assim, a minha mãe sempre foi aqui, batia com ferro. O meu pai sempre foi o que fazia carinho. Então, o que o meu pai fazia? A minha mãe nunca me levantou para levar no ponto de ônibus para saber se tinha ou não um tarado ali na espreita do ponto de ônibus para saber se a filha dela ia pegar um ônibus em segurança para ir para trabalhar. Minha mãe nunca levantou da cama dela para fazer isso. Julgo? Claro que não. Foi uma escolha minha. E eu também nunca culpei minha mãe por isso. Legal. Mas aí quem fazia isso? O pai. Meu pai.
Meu pai, ele levantava antes de mim, ele preparava meu café, esquentava meu pão, meu leite, meu café com leite, fazia tudo, fazia o meu café da manhã, ia lá no quarto e me chamava: filha, tá na hora de você levantar, senão você vai perder o ônibus. Enquanto eu tomava banho, me arrumava e tomava o café que ele deixava preparado para mim, meu pai pegava o ônibus. Eu moro a uns 10 minutos do ponto final do ônibus. O meu pai pegava o ônibus, indo pro ponto final, sentava no ônibus, voltava. Quando eu estava no ônibus, meu pai levantava: filha, senta aqui que eu guardei o lugar. Descia do ônibus e voltava para casa. Proteção. A proteção. Legal. Do meu pai. Então, assim, era uma coisa que hoje, assim, meu pai nunca falou assim: não vai. Então, assim, foi uma das coisas, assim, que muito me motivava. Porque meu pai, o tempo todo, meu pai protegeu, meu pai cuidou, fez o papel de pai. Tanto que hoje eu falo, quando eu brinco, quando alguém me pergunta na minha solteirice, o que eu procuro? Eu falei assim: eu procuro um homem, porque filho eu tenho 2 e pai eu tive um maravilhoso. Boa. Então eu não preciso de nenhuma das duas coisas, que eu sou muito bem servida nisso. Muito legal. Olha, deixa eu pegar esse gancho aqui para você beber água aí. Perfeito. Isso a gente vai falar muito na terapia, porque quando eu tenho essa falta emocional, eu vou de fato buscar isso lá na vida adulta. Eu vou buscar isso, seja no relacionamento com amigo, seja no relacionamento com o meu chefe, seja no relacionamento com um parente. Então eu vou fazer essa busca da falta consciente ou inconsciente desse papai. Sim. E aí você hoje consegue perceber e entender que, olha, isso aqui eu não tenho que buscar. E aí entra a escolha aí: você escolhe demais. Não, eu não escolho demais. Porque você não está buscando para a falta. Disso. Perfeito. Eu não tive falta disso na minha vida. Perfeito. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tive um pai maravilhoso. Perfeito. Que me honrou, e eu honrei até o último dia da vida dele. Então, assim, eu não preciso dessa questão. Então, eu não tenho essa deficiência. E aí, meu pai fazia isso comigo todos os dias de manhã. Entrava no ônibus, lá no ponto final do ônibus, para pegar um lugar para eu ir sentada. E aí, nessa brincadeira de eu ir sentada, muitas vezes eu dormia mais do que deveria no ônibus, perdia o ponto, tinha que descer e pegar outro ônibus para chegar no estágio. Passava direto. Porque eu passava direto no ônibus, eu passava direto, aí tinha que soltar, pedir informação de que ônibus que eu pegava para ir e tal. Enfim, isso aí foram algumas semanas de ajuste. Depois eu realmente entendi, aprendi os caminhos. E ali sobrava sempre uma passagem no ônibus. Mas assim, foi muito importante. Foi uma época de muito aprendizado. E que eu fiz, eu penso hoje que foram assim os meus primeiros plantios realmente que frutificaram de uma forma muito legal. Porque eu fiz o estágio por 1 ano. Quando terminou o meu estágio, eu fiquei um período, aí fiz a minha formatura ali do ensino médio, aquela coisa toda, fiquei um período. Logo em seguida, eu sou contratada como terceirizada da própria prefeitura. E aí trabalho mais um período longo dentro da prefeitura. Aí dessa vez eu já não trabalho mais na Fernando Magalhães, lá em São Cristóvão. Eu vou para a Praça 15, num primeiro momento, e num segundo momento eu sou lotada dentro do Souza Aguiar, na parte administrativa também. Só que todas essas na Fernando Magalhães, eu trabalhei interno no hospital. Na Praça 15, eu já fui para a coordenação de área de saúde do município. Então, ali eu trabalhava dentro da coordenação que coordenava várias áreas administrativas hospitalares ali do centro do Rio. E eu fui trabalhar ali, primeiro na Praça 15, depois saí da Praça 15 e fui para o Souza Aguiar. E trabalhei ali no Souza Aguiar também um bom período da minha vida, que foi minha primeira experiência profissional. Legal. Aí ali eu também conheço o meu ex-marido, meu primeiro esposo, e a gente começa a se relacionar, vivemos aquilo ali. Eu tô ali totalmente plena na minha função, prestando vestibular para faculdade, aquela coisa toda, e ali começa eu começo a me perder de mim exatamente ali. Porque eu conheço meu ex-marido, meu primeiro marido, naquela coisa de eu sempre ser essa mulher que não aceita se colocar tempestiva demais, posicionada demais, autoritária demais, tudo isso muito demais. Então seria um desequilíbrio dessa dona de si? Aí eu começo a ficar ali, eu tava com
20 para 21 anos, ali eu começo a todo mundo falar assim, você tem que parar com isso, porque senão você nunca vai casar. Você tem que parar de ser assim, porque isso não é legal. E aí eu começo a falar assim, pô, 20 anos, todas as amigas casando, começando a casar, todas pelo menos num relacionamento sério, já nesse flow, e eu ainda queria viver. E aí começa a se sentir meio que peixe fora do aquário ali. Aí eu brinco que eu falo que até hoje eu sou a eterna vela. Mas naquela época, aos 20, isso me incomodou. Hoje, aos 45... Tu só ri. E é uma boa companhia de vela, tá? Porque eu adoro quando eu levo ela de vela pra ir junto comigo. Os maridos gostam muito quando eu vou, inclusive, né? É verdade. A gente tem uma amiga, que é a Andressa Jardins, que às vezes ela tá falando com o marido. Teve uma vez que a gente pegou uma chuva danada daqui em Nova Iguaçu, uma tempestade muito grande. Ela mandando mensagem pro marido dela: marido, tô aqui presa, não sei o que, tô indo de carro com a Érica. E o marido tava em casa com a família, todo mundo muito preocupado com ela. E o marido vira e fala assim: não, cadê a Andressa? Ela tá bem, ela tá com a Érica. Olha isso. Eu falei assim, gente, esses maridos depositam uma responsabilidade em cima dessa pessoa aqui desleal. Fica a minha crítica aqui, fica a minha reclamação oficial aqui. Marcelo também, né? É verdade. Fala exatamente isso. Eu falem assim, gente, vocês depositam muita responsabilidade. Eu já aviso assim, a reunião vai demorar, estou com a Érica, porque nosso assunto é bem extenso. Então, nesse primeiro momento da sua adolescência, você percebe esse dona de si. Vem um pouquinho aí para a juventude, você diz que se perde dessa dona de si. Então, meio que um desequilíbrio nesse dona de si. E aí? O que acontece com a vida? E aí, esse desequilíbrio, na verdade, ele vem do externo, não vem de mim. Não é uma insegurança minha, não é algo meu. Certo. É algo que vem... Sabe aquela coisa da mentira contada muitas vezes, ela vira verdade? E aí todo mundo começa eu começo a ser, como eu venho ali naquela coisa de eu trabalho, eu estudo, eu tenho meu dinheiro, eu já tinha minha independência financeira, já tava já tinha toda uma construção, autonomia, já tava pensando em alugar uma casa que eu queria morar sozinha, que essa era uma vontade, um desejo do meu coração, morar sozinha, construir de fato a minha independência como um todo, e eu entendia dessa forma. Aí conheço meu primeiro marido, que até no primeiro momento não se opõe, até me apoia. Certo. Mas quando a gente casa, a coisa muda de figura. Porque aí, toda vez que eu ia trabalhar, passava mal, eu tinha que sair do serviço para ir ver o que estava acontecendo com aquele homem, e eu não entendia por que ele fazia aquilo. Até eu entender o rolê de hoje em dia, que era uma insegurança ali, que ele não sabia lidar com a independência da Érica, o casamento durou 10 meses. Uau! Olha isso. E ali foram 2 anos e pouquinho de relacionamento entre namoro e noivado, e o casamento em si durou 10 meses. E aí? E aí com 10 meses eu falei assim, Érica? Gente, e aí a minha fala há 20 e poucos anos atrás, que eu me casei com 21, me separei com 22. Eu casei em junho de 21. Certo. Me separei início de maio aos 22. Certo. Fiquei 10 meses casada, exatamente. Eu não fiquei nem um ano. Tanto que, como eu fui casada, bonitinha, gente, com cerimônia, tudo certinho, eu não pude me divorciar na época. Por quê? Porque na época a legislação só permitia diretamente o divórcio a partir de um relacionamento constituído a partir de 2 anos. Eu tinha que ficar casada 2 anos para depois solicitar o divórcio. É mesmo? Que interessante. Eu não pude me divorciar. É mesmo? Eu tive que ficar 2 anos ainda naquela situação ali para só depois conseguir me divorciar de fato. Interessante, porque isso aí, olha que legal. Eu não sabia disso, tá? É interessante, porque isso a gente vai agora pensar o que hoje, por exemplo, eu estava numa reunião anterior, na política pública voltada para essa mulher. Aqui, no caso, a gente está falando de um casal, mas pensa, essa mulher naquele tempo, que isso aí deve ter que uns 20 anos. 20 anos atrás. 20 e pouquinho, mais um pouquinho de 20. Vamos chutar aí 20 anos atrás.
que você não pode fazer a escolha de uma relação que não está mais sustentável para seguir a vida adiante. Porque a lei diz que você é obrigada a ficar dessa maneira. Tá aí, olha, depois eu vou vamos jogar aqui o desafio para entender sobre isso. Hoje em dia eu acho que já mudou isso. Interessante. Hoje em dia eu acho que já mudou. Mas naquela época, 20 anos atrás, eu não pude me divorciar. E o mais curioso, Lu, volta àquela Érica, mesmo ali soterrada daquelas emoções, daquele monte de lixo externo, emocional externo, que estava dizendo que ela não podia ser do jeito que ela é. Olha... Quando eu volto para casa dos meus pais, e aí eu gravo essa fala com muito carinho, com muita emoção. Porque o meu marido, o meu ex-marido, o meu primeiro marido, me leva para casa dos meus pais, me devolve para os meus pais, dizendo que eu não sirvo para ser uma mulher casada. Eita! Que eu quero fazer o que eu quero. Eita. E aí minha mãe fala assim, mas como assim? Que minha mãe adora uma fofoca, né? Mãe, quer logo saber os porquês. O meu pai vira pra ele, olha a proteção do paterna mais uma vez, por isso que eu digo que eu não tenho problema e eu quero um homem, não um pai. Meu pai vira pra ele e fala assim, tudo bem, você não quer continuar casado com a minha filha? Tudo bem, ela ainda tem pai, mãe e uma casa pra voltar. Pode ir embora e deixa minha filha aqui. Essa foi a fala do meu pai. E aí, naquele momento ali, então, você sente essa segurança, e ali porque assim, você vê que não tá sozinha. E ali eu percebi que eu não estava sozinha de fato, que eu realmente... E aí meus irmãos também, e aí eu não posso deixar, porque quando eu decido realmente, que aí ele ainda teve aquele momento ali, né? O vai e volta para ver se realmente é aquilo mesmo que a gente não quer mais. Aí, quando eu realmente decido pela separação em definitivo, que eu volto para casa, tinha comprado as minhas coisas, enxoval, presente de casamento. Gente, um fato curioso. Eu fiquei casada há 10 meses. Uma amiga da minha mãe me visitou 1 ano depois, trazendo presente de casamento que eu já estava separada. Ai, meu Deus. Foi uma situação muito ligada. Foi muito engraçado. Como na minha vida não pode faltar comédia, né? E aí Desavisada. E foi muito engraçado, porque ela chegou tão feliz e me recebeu o presente, né? Claro, o presente a gente não recusa. E ela chegou tão feliz e me deu o presente com tanta culpa por não ter vindo ao meu casamento. Desavisada. Que eu falei, e eu não respondi pra ela que eu tinha me separado. Eu falei assim, ai, obrigada. Ela foi uma professora minha, né? Eu, ai, obrigada. Ai, fico feliz. Abri, poxa, amei um jogo de toalha lindo, daqueles caríssimos. Aí eu, ai, obrigada, que jogo lindo, que não sei o quê. Aí minha mãe vem com aquela coisa de mãe, deixa de ser dissimulada. Amiga, ela já se separou. Mas já entregou o presente. Aí eu falei assim, tá, eu já me separei, mas eu não vou devolver o presente não, é meu. Presente e fiquei dado, com o presente, né? Presente dado, gente. O jogo de toalha é lindo. É ruim, justíssimo, hein? Justíssimo, né? Aí, enfim, e também eu tive essa proteção também dos meus irmãos, porque quando eu decido pela separação, pelo divórcio, os meus irmãos falam assim, o que você precisa? Quer que vá lá buscar? Quer que vá lá dar um couro? O que você quer? Nossa! Aí eu, não, vamos só lá buscar minhas coisas que já tá bom. Aí fui lá, fizemos a divisão, que não tinha... Era só os móveis que a gente tinha comprado no período. A gente separou o que tinha para separar, fizemos a divisão devida e foi cada um pro seu lado. Isso já foram mais de 20 anos, né? E aí foram vários motivos ali que ocasionaram o fim desse relacionamento. Eu hoje... Com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo que a minha separação foi 50% pela minha imaturidade, 50% pelo fato de meu valor de liberdade, meu valor de independência ser alto demais, ser extremamente alto. Boa, deixa eu pegar esse gancho. Percebe que nessa fala dela, ela traz o seguinte...
não estou dizendo que eu deixo de ter a minha essência, mas ela pode ser ponderada. Ela grita. E aí ela pode ser ponderada, ela não precisa sair dessa medida. Porque sim, a gente sabe que, olha, na questão até da responsabilidade que você tem aí desde jovem para trabalhar, precisa ter compromissos. E um relacionamento, um casamento, ou um amigamento, o que você quiser, mas tem compromisso com o outro, precisa equilibrar algumas coisas, mas não perder a sua essência. Olha que legal. Interessante. E aí foi muito engraçado. E ali eu separo. Antes de eu casar, e aí eu percebo algumas coisas depois que a gente sai, olha com o olhar de fora, sai com a emoção, entra com a razão, eu percebo que ali, durante aquele processo entre namoro, noivado e casamento, eu deixei algumas coisas, como, por exemplo, o sonho de fazer minha faculdade. E ali, o que eu faço? Eu me separo em junho, e em agosto eu entro na faculdade. Eu vou fazer a faculdade de administração. Legal. Então, eu saí de uma prisão, que era o casamento, e a minha fala, Lu, naquela época foi: eu não preciso ficar 10 anos num relacionamento que eu tô vendo que com 10 meses não tá dando certo. E essa era a minha justificativa para todo mundo que me perguntava. Certo. Caramba, só 10 meses casada? E aí, essa era a minha justificativa, essa era a minha resposta. Boa. Então, você acha que nesse momento, eu quero a sua fala aqui pra gente, né? Porque eu vou estar sempre com o meu olhar terapêutico. Mas na sua visão hoje, fora da cena, esse é um momento que você se torna dona de si, de novo? Porque você traz isso aqui, ó, na fala da adolescente que escolhe estudar. Sim. Não que a mamãe traz, mas ela escolhe um caminho. Na juventude aí, 20 e poucos anos, dá uma perdida. Tá no caminho que queria, que sonhava, e de repente, por um príncipe encantado, sai desse caminho, se perde ali. Dá uma perdida ali. Se perde ali naquele processo. Que é desequilibrar, né? Fica desequilibrado aí esse dona de si. É aquela somatória, né, Lu? Aquele lixo ali das pessoas. Você nunca vai casar se continuar sendo assim. Você nunca vai fazer isso se continuar assim. Você nunca vai ter uma família. E aquilo ali pesou naquele momento, né? Porque a gente, querendo ou não, por mais que eu tenha o meu valor de liberdade altíssimo, o meu valor de independência mega alto, a gente também quer ter o lado mulher atendido, né? A gente quer ter a família. E aquilo ali bateu muito forte em mim na época. E ali eu me rateei na vida. É uma escorregada ali, fica com o caminho meio torto. Mas olha que interessante. Isso que ela está nos trazendo, a gente pode parar para pensar, né? Afinal de contas, a gente está aqui para aprender. Então, não está dizendo, você vê que ela traz o relato dela nessa fase da idade, mas depois ela compreende que na fase adulta, tomando uma aguinha aí, na fase adulta, hoje ela trouxe assim, a maturidade que eu tenho hoje faz eu entender que eu posso sim dar uma equilibrada nisso daqui, mas não perder a essência dessa liberdade, mas fazer ela com consciência. Isso é fundamental. Isso. E ali aí eu saio desse casamento, entro na faculdade. E aí vou viver o meu período de faculdade, aquela coisa toda. E eu fiz faculdade presencial, 4 anos ali no presencial, em administração. Assim como os meus 3 anos de escola técnica foram maravilhosos, os meus 4 anos de faculdade também foram incríveis, histórias que eu não posso contar. Não. Só em off. Imagina, porque nessa fase a gente tem muito aprendizado, muita coisa legal. Que interessante. Eu acho que a ideia desse projeto aqui é exatamente trazer isso, inspirar mulheres dizendo o seguinte, olha, é possível. Você vê que ela trouxe aqui, olha, a adolescente é assim mesmo, às vezes traz essa coisa da rebeldia, só que ali ela não está num posicionamento de rebeldia, ela está no posicionamento de eu posso escolher um novo caminho. Eu quero decidir o que eu vou fazer na minha vida. Eu quero olhar para mim. E aí, por isso, ela traz aqui que aquele momento ela se sente dona de si. Beleza? Claro que o adolescente tem mais força, né? Mais destemido. E às vezes a gente vai achar que, nossa, essa criança está muito mal criada. Porque a gente, enquanto adulto, tem mais experiência de vida. Então a gente sabe, às vezes, que um caminho pode ir ali
né? Errado. Eu vivenciei isso, por exemplo, com o meu filho, com 14, que ele decide ser ator. Mas a minha família é artista. Sim. E como eu ia dizer pra ele, não seja artista, que artista não dá dinheiro, porque eu sou do meio artístico. E não é que não dá dinheiro, mas é um caminho mais difícil. É complicado. O que que eu disse pra ele? Tá bom. Você quer ser ator? Então seja o melhor. Hoje é um profissional de alta competência, filmmaker. Eu sou vou abrir babona, né? Vou abrir o parêntese. Não é só um ator maravilhoso. Não, ele é um escritor, roteirista incrível. Eu fui assistir uma peça dele e eu saí de lá mais fã ainda do que eu sou, né? Já era fã pela história de vida do filho, da mulher, da mãe. E ali eu me torno fã do filho, né? Porque é de um talento muito ímpar. legal. E aí, olha, para que eu entendesse que isso era de fato um talento, eu tive que lidar com esses meus medos aqui. Porque eu sei que a vida não ia ser tão fácil. Então, essa adolescente, Érica, faz esse mesmo movimento. Olha, eu quero fazer a escolha de qual é o meu futuro profissional. É dona de si naquele momento, se desafia. Lá na vida adulta, percebe. Hoje, enquanto adulta, se percebe, opa, eu sei que isso aqui eu podia ter dado uma equilibrada ali. Vamos voltar para essa última fala sua, quando você diz assim, ó. Então, no casamento, eu percebi que eu tive 50% de culpa, não, de responsabilidade. E os outros 50% era do outro. E aí? Que momento você toma essa rédea de novo para olhar e falar assim, eu sou dona de mim? Exatamente nesse momento de decidir por me separar. Da separação, porque, querendo ou não, há 20 anos atrás, 2001, a sociedade 2003, ainda olhava para você. Por mais que a gente já tivesse toda uma liberdade de inúmeras coisas, uma mulher que se separa com 10 meses de casada... Quem é que não presta? Fala aí, gente. Quem é que não presta? Quem é que não... Quem é que tá errado nessa história, né? A maioria das vezes não vai ser o homem, vai ser essa mulher que não foi uma mulher preparada para se casar. E assim, detalhe, eu não tive um mau marido. Uhum. Ele não era um marido ruim. Apesar da gente ter tido ali algumas incongruências, algumas coisas ali que não vem ao caso dizer. Mas assim... eu sei que nos meus 50% eu entendi que eu não sou uma mulher que atura mentira, eu não sou uma mulher que atura qualquer coisa, eu não sou uma mulher que consegue hoje, e hoje muito mais do que há 20 anos atrás, eu sou uma mulher que, se você falar comigo que isso daqui é azul e você não se comportar como se isso aqui fosse de fato azul, pra mim não vai valer de nada. Porque para mim, naquela época lá atrás, e eu não sabia disso, valia para mim muito mais uma atitude, um comportamento, do que uma fala. Uau! E lá atrás isso já pesava para mim e eu nem sabia que era isso. Hoje, depois de passar aí por inúmeros processos de terapia, né? Eu já sei que é assim que você funciona. Eu funciono dessa forma. Porque se eu falar para você, Lu, eu vou estar no seu podcast... E eu vou gravar. Aconteceu milhões de coisas. Mas eu tô aqui honrando a minha fala com você de que eu ficaria para gravar o nosso podcast. É verdade. Então, assim, eu não aceito esse negócio. Claro que existem as suas... os contratempos que a vida vai trazendo, reais, né? Que vai trazendo. Sim, eu não sou tão intransigente assim. Mas, em via de regra, eu vou olhar muito mais o comportamento de uma pessoa do que a fala dela. Boa. Eu vou olhar muito mais como ela trata o faxineiro do prédio que ela trabalha do que o dono do prédio. Boa, boa. Então, eu sou essa pessoa que eu vou olhar o detalhe que ninguém olha. Sabe aquela cena do casamento onde que tá todo mundo olhando pra noiva entrando? Eu olho pra cara do noivo no altar. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu olho na contramão das coisas. Será que ele tá feliz? Eu vou analisar o comportamento do noivo. Eu vou olhar pra ver. Será que eu vou ver a cara dele pra saber se ele falou assim, tô feliz, casei com a mulher certa, ou que merda que eu tô fazendo aqui. Então, enquanto tá todo mundo olhando pra entrada da noiva, eu olho pra cara dos noivos. Enquanto os noivos estão no altar e eles estão dizendo sim, eu tô olhando pros padrinhos ou pros pais.
Porque isso vai me dizer muito mais sobre aquela relação do que os próprios noivos. Então você se tornou uma mulher observadora. Demais. Hoje você consegue compreender que isso faz parte da característica da sua personalidade, porque você já disse que tem essa personalidade forte de decisão, você trouxe no início que você é uma mulher decidida, gosta de desafios, que isso te motiva. Então, entender isso aí do outro, por isso você foi para o caminho da administração. Como é que faz essa jornada aí profissional, que hoje você é uma contadora, né? Sim. Que sai de passagem maravilhosa, né? Mentora de mulheres, administradora. Então, essa decisão pela personalidade de aceitar desafios, de ser uma mulher decidida, de ser uma mulher que é livre. Então, olha que interessante, gente. Livre e decidida. Isso é muito interessante, porque eu vou falar sempre do olhar terapêutico. Quer dizer o seguinte, ela decide se desafiar todos os dias a descobrir coisas novas. Sim. Simples assim. Simples assim, exatamente. Eu costumo dizer que a vida não é complicada, não. É verdade. Gente que inventa. A vida foi feita de sim e não, preto, branco, amor, ódio. Embora amor e ódio sejam duas concepções. A gente pode entrar em outra discussão. Claro, escuro, dia, noite. A vida é dual. Quando você pega um talvez e bota no meio da história, você não se perdeu. A vida é dual. Ou você vai fazer ou você não vai fazer. Essa história de eu quero fazer mais não existe. É só a desculpinha que você dá para a tua vida não acontecer. Então, assim, a vida é dual. Se você pegar o computador, a linguagem é binária. A vida é binária. Então, não existe esse negócio, para mim, pelo menos. Por isso que eu falo que eu tenho uma visão muito simplista da vida. Uhum. Porque para mim a vida é sim, sim, não, não. Ponto. Não existe o sim com não, o não com sim. Certo. Então, para mim, a vida é binária. Eu entendo a vida como sendo binária e ela é de sim e não. Ela é de decisão ou não decisão. Ou você vai ou você fica. Não existe esse negócio de que, mas é que se... Não existe o se. Entendeu? O se é a desculpa perfeita que você bota para não fazer o que você quer. Eita! Nossa, esse foi a onda. Né? Quero esse corte pra mim, tá? Pronto, falei. Que esse saiu lá da alma. Calma aí. Agora a gente tem que se recuperar. Esse foi o recado dado. Já podia parar por aqui, que a gente já recebeu o recado de Dona de Si. Sim. Érica, isso é incrível, porque essa mulher que está aqui nos ouvindo hoje, esses homens, né, essas pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, vai aí esbarrar nessa coisa aí do meio do caminho, essa indecisão, né, esse medo de ir, medo de se desafiar. E eu queria que você agora, depois dessa lapada... Peguei pesado, Lu. Não, pegou leve. A gente precisava. Quero agora que você diga pra gente aqui que tá te ouvindo a tua história, recebendo toda essa informação de que é possível, tá aí a prova, né? Você traz essa história aí de construção dessa decisão da vida, né? E tá sempre desafiando. Nossa, a gente ficaria aqui contando Dá pra muitas fazer histórias. Podcast, parte 2 e parte 1, parte 2, parte 3. 3, 4, 5, bastante coisa. A gente pode deixar o material aí guardado. Concordo. E aí me conta, o que você traria aqui de inspiração para essas outras mulheres que estão te ouvindo? Porque essa é a ideia do nosso projeto, esse é o desejo do meu coração, é inspirar outras pessoas. O que você traria? Porque agora você acabou de dar uma lapada boa para a gente refletir sobre isso. Mas traga aí para gente. O que você traria de transformação, de conselho? Se fosse bom, a gente cobrava, né? Que a gente ganhava um dinheirinho. Então, não é conselho, mas uma dica poderosa que a gente pode parar para refletir. Um conselho, dica, toque, sugestão, ouça o seu coração de forma que ele te traga paz. Uma das coisas que eu demorei, aí eu me separo aí nesse processo, né, e fico um período sozinha, depois conheço o pai dos meus filhos. Mas nesse momento aqui, fazendo esse paradigma aqui desse pedacinho,
que é na minha vida ali com os 25 anos, 20 e poucos anos. Pode respirar. Calma aí. O que eu vejo na minha vida ali que eu aprendi, mas aí eu vim nessa construção, eu não aprendi lá atrás, aprendi hoje. É que quando as coisas precisam acontecer, você sabe que você está no caminho certo, quando você decide por alguma coisa, decide por um caminho, e isso te dá paz, te dá tranquilidade. Quando você decide... Então, quando eu me separo do meu primeiro casamento, quando eu rompo com o paradigma de 10 meses casado e já se separou, essa menina não queria nada sério, ela quer farra. Quando eu rompo tudo isso, apesar de eu estar ali num olho de furacão, de enfrentar uma sociedade taxativa, apontadora, eu tinha paz no meu coração. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E isso não me fez retroceder. Isso me fez continuar indo. E ali eu fui para minha faculdade, fiz meus 4 anos de faculdade. Aí nesse inteirinho conheci o pai dos meus filhos. Aí já vinha de um relacionamento em que a pessoa, depois de casada, não queria que eu fosse à padaria sozinha. Nesse nível. Então eu falei assim, olha, quando eu conheço o pai dos meus filhos, eu falo assim, olha, eu tenho um valor de liberdade muito grande e eu não gosto de ser mandada. Eu não vou aceitar, eu quero... E eu era terminantemente, praticamente proibida de trabalhar pelo meu primeiro marido. Ele não queria que eu trabalhasse, ele não queria que eu estudasse. 2 coisas que para mim é impossível. Controle ali. 2 coisas que para mim é humanamente impossível acontecer na minha vida, porque eu não consigo não estudar. Aí, quando acontece isso, eu falo, ó, o próximo a gente fala logo na dor, né? A gente vai logo na dor. Já avisa na cartilha quando já vaga você chegar. No briefing do que vai ser, né? Ok, já avisa. Então eu falo, olha, eu tenho um valor de liberdade muito alto. Eu não vou parar de trabalhar. Eu gosto de ter o meu dinheiro. E é isso. Se quiser, bem. Se não quiser, meu bem, a porta continua aberta. E aí ele fala, topo. Naquele primeiro momento. E ali a gente viveu durante alguns anos muito bem. Eu não vou dizer que o meu segundo casamento foi ruim, até porque ele me deu os meus 2 filhos. E são os 2 tesouros, as 2 motivações que mais tarde eu entendo que são as 2 coisas que vão me manter nessa terra. E a gente vai chegar lá. E aí... Bebe água, respira. Aí respira. Aí a gente entra numa parte tensa da história. Falou de filho, a gente fica o quê? Tensa. Não, aí a gente entra numa parte realmente tensa da história, que é onde a gente vai falar... Vai até escurecer a luz. Marcelo vai até tirar essa luz agora e vai botar um ar sombrio aqui. Ali eu vivo. Ó, viu? O Marcelo vai até trazer uma luzinha mais fechada, mais dark aqui, para poder exemplificar melhor esse momento da minha vida. E ali eu vivo durante alguns anos, engravido do meu primeiro filho, praticamente dentro da lua de mel. Com 4 meses de casado, eu engravido do meu filho mais velho. E vivo ali, porque eu entrei no meu... Quando eu fui para o meu segundo relacionamento, eu não fui para o relacionamento, para o casamento. Eu fui porque bateu o meu reloginho da maternidade. Eu tava com 26 para 27 anos. Olha isso. Eu queria ser mãe. Então, quando ele vem e eu já jogo esse briefing, ele fala, tudo bem? Então tá bom. Engravidou logo. Lá embaixo, a minha régua de exigência estava lá embaixo. Eu queria um reprodutor, na verdade. Eu não queria um marido. Uhum. E ali eu entro nessa relação já com essa distorção, mas no escuro. Mas a gente vive um período muito bom, que eu tenho meus 2 filhos. E assim, é muito engraçado que Deus é muito providencial na vida da gente, né? Sempre. Porque eu engravido com 4 meses de casado. Eu engravido do meu primeiro filho. 1 ano e pouquinho, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, eu engravido do meu segundo filho. Então você tá dizendo que tem 2 filhos, uma diferença boa aí de 1 ano? 3 anos. Ficou 3 anos de diferença entre os 2, porque 1 ano e meio, 9 meses de gravidez. Quando nasceu ali, eles têm uma diferença de 3 anos. Lohan tem 18, Luigi tem 15 hoje. E aí, eu passo ali 10 anos, e aí quando eu passo esses 10 anos, no início a relação era boa e tal,
Depois de um determinado tempo, na segunda gravidez, pegou a mim e a ele de surpresa, a gente começa a ter muitos atritos. E ali acontece toda a racha do nosso relacionamento, acontece uma traição por parte dele. Eu ainda fico porque a minha ideia era não deixar meus filhos sofrerem, e aí quem sofreu fui eu num casamento. E aí, quando eu me percebi num casamento abusivo, eu tive que sair disso, e aí ele se tornou pior. E aí foi quando eu tive o processo de depressão, quando eu tive várias coisas ali que me desconstruíram, não porque eu estava perdida mais de mim, mas porque eu não sabia como sair, porque eu não queria que os meus filhos sofressem. Eu não queria que os meus filhos fossem rechaçados, eu não queria que meus filhos fossem humilhados, eu não queria que meus filhos passassem por nada. Então, antes deles passar, passo eu. Faz aquela... A Mulher Maravilha. Resposta inconsciente da mulher poderosa, maravilha, que vai carregar toda uma família nas costas, toda a dor pra si, achando que você é a salvadora, né? Exato. E ali eu faço esse movimento todo de permanecer, aí vem a depressão. Eu fui diagnosticada com depressão atípica, que é aquela que se reflete no corpo. Então, eu tinha dores no corpo. É assim mesmo. Fui ser investigada, hérnia de coluna, fibromialgia, reumatismo precoce, várias coisas, porque eu sentia dor física de uma forma absurda. Daqui. Porque eu suprimia todo o emocional. Eu continha, eu não posso sofrer, eu não posso chorar, eu não posso esmorecer, eu não posso. Eu escolhi isso, então eu me botava como a minha própria algoz. E ali ficou aquele processo. Aí isso acaba quando, Lu? Aos 37, entro na crise dos 40. Começo aquilo ali, tá tão sobrecarregado que começa a borbulhar, começa a transbordar. E no meio de uma discussão de final de casamento, eu desmaio na cozinha da minha casa e acordo no hospital com um monte de médico em cima de mim tentando me ressuscitar. Eita, o corpo não aguentou. A máquina deu PT. E aí, quando o que me traz... Eu conto essa história, tem gente que fica assustada. O que me trouxe de volta? Porque eu já estava vendo a luz branca. Eu já estava sentindo a paz e a levitação... Olha isso. Do infinito. E eu não consigo não descrever essa sensação como uma paz, como uma tranquilidade, como se toda aquela dor que eu senti durante uns 7 anos, 6 anos, com aquela dor toda que eu vinha sentindo, aquilo tudo sumiu muito rápido. E eu só olhava aquele lugar de luz branca. E o que me trouxe de volta? Peraí, você tem 2 filhos. Eles são pequenos e precisam de você. Isso foi o que me trouxe de volta. E aí, quando eu volto, eu já volto como uma fênix mesmo. Com faca na caveira, faca nos dentes, já pintando a cara de preto e vamos pra luta. Eu voltei exatamente desse jeito. Quando eu volto dessa situação... E aí, quando eu entro no carro, que quem me socorreu, quem eu pedi pra me socorrer foi o meu irmão. Quando eu entro no carro, quando eu chego em casa, muito grogue de remédio, porque foi muita coisa ministrada ali, eu viro pra cara dele e falo assim, você nunca mais vai conseguir me matar, você nunca mais vai me matar de novo. E eu falei assim, se eu tiver que morrer, vai morrer você primeiro. E ali eu começo, agora você vai sair de dentro da minha casa, eu não aceito mais isso. E ali aconteceu milhões de outras coisas, inclusive tudo isso só acabou quando eu registrei um boletim de ocorrência pela Lei Maria da Penha por agressão moral e instituí medida protetiva para mim, que foi quando ele entendeu que realmente eu ia matá-lo ou eu ia botá-lo na cadeia. Porque dentro desse processo aconteceram N histórias, uma delas para ele me ameaçar, que foi muito pesado. Eu não vou contar detalhe, não, que essa parte é muito pesada, eu gosto só do humor da minha vida. Essa parte foi bem tranquila porque chegou um momento que ele colocou uma arma dentro da minha casa para me coagir a continuar naquele casamento, naquela situação. Chegou no limite emocional da sua dor. Eu cheguei no limite emocional da minha dor. E ali eu falei assim, e aí foi mais uma virada do eu tenho que recuperar, eu tenho que voltar a ser dona de mim.
E eu falei assim, não, esse filho da mãe, ele não vai me matar e ele também não vai me botar na cadeia. Ele não vai destruir a minha vida. Ele vai ter que engolir o meu sucesso. E ali eu fui trabalhar, fui estudar, fui continuar minhas formações, fui fazer todo esse processo, aí fui para uma empresa melhor, dali saí, fui para outra, e aí eu fui todo a minha vida, enquanto a minha vida pessoal foi destruída por um relacionamento tóxico que quase levou a minha vida, quase levou a minha liberdade, eu me reconstruo através do trabalho. E ali eu fui trabalhar em algumas empresas, até que chegou o momento que eu entendi que eu queria ter o meu negócio. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar, essa é a última empresa que eu trabalho, que foi a empresa que hoje o sócio está se tornando meu sócio. Ele foi meu patrão e hoje a gente está se tornando sócio. Eu saio, eu falo assim, essa é a última empresa que eu trabalho, eu vou sair daqui para abrir o meu escritório. E ali acontece todo um rolê ali no meio da história. Ele sai da sociedade, é dissolvida aquela sociedade, ele se retira dessa sociedade. Eu era uma contratação dele. Quando eu retorno das minhas férias, os sócios remanescentes da empresa optam pela minha demissão. E eu falei assim, caraca, eu tô pagando um pato que eu nem fui eu que assei. Uhum. Então, assim, aquilo me revoltou muito. E ali, finalzinho de 2018, nasce a SM Administra. Nasce aquela coisa desse momento de revolta, nasce a o sua desejo, empresa. A empresa que já estava sendo gestada ali de uma forma mais tranquila, preparando o terreno, fazendo toda aquela captação de clientes. Ela nasce dessa revolta e aí nasce a SM Administra, aí eu começo a desenvolver a SM Administra e eu começo dali a me posicionar, que não foi nada fácil também, porque quando a gente decide empreender, a família é a primeira que critica e a última que aplaude. É verdade. Quando a gente resolve empreender, você faz tudo menos ser uma empresária. Uhum. E ali eu fui entender os rolês, que eu saio de um mercado profissional que eu já estava ganhando muito bem, como contadora, como a coordenadora de departamento fiscal, eu já ganhava muito bem. Eu saio disso, pego toda a minha rescisão, somo, na época eu já estava começando a me enveredar pelo caminho da educação financeira. Eu pego toda a minha rescisão, faço uma projeção e falo assim, bom, com esse valor de rescisão, com o salário que eu ganho hoje, eu posso ficar pelo menos 10 meses em casa, sem ter que baixar o meu padrão de vida. Se eu baixar meu padrão, consigo ficar 1 ano. Beleza. E ali foi exatamente isso que eu fiz. Peguei toda a minha rescisão, todo o dinheiro que eu recebi, fiquei 7 meses planejando o crescimento, cuidando da recém-nascida SM Administra. Legal. E ali eu preparei todos os pilares, toda a cultura da empresa, tudo que eu precisava eu vim trazendo. Eu falo que eu sou minha cliente zero. Porque tudo que eu aprendi dentro das 2 faculdades que eu fiz, de contabilidade e de administração, eu fui aplicar primeiro na minha empresa. Minha empresa hoje, agora em maio, ela completa 5 anos de vida. A gente está indo para uma fusão. Eu estou anexando, estou fazendo a fusão da parte operacional contábil da SM Administra ao escritório desse meu ex-patrão / parceiro de negócios durante muito tempo e agora sócio. Arrasou. A gente está fazendo a fusão das nossas eu estou fazendo a fusão da parte contábil da SM dentro do escritório dele para que eu possa finalmente desenvolver o que arde meu coração, que é a consultoria empresarial, a mentoria de mulheres, para que eu possa dedicar mais tempo a ensinar a mulher que está empreendendo e que está perdida aí no mercado, como ela pode fazer isso dentro da empresa dela, como ela pode organizar a empresa dela, como ela pode projetar o crescimento da empresa dela para ser também uma grande empresa no mercado e dominar o mercado que ela trabalha. Porque não basta a gente ter conhecimento. Muito bom. Eu costumo dizer-lo que ser empresária é uma profissão assim como ser cozinheira, assim como ser terapeuta, assim como ser qualquer
outra profissão, como ser médico. Por quê? Você, para ser terapeuta, você teve que estudar. Sim. Eu, para ser contadora e administradora, eu precisei estudar. Sim. Um médico, para ser médico, ele precisa passar ali pelos 10, 12 anos de faculdade. É isso aí. De estudo. Por que que o empresário no Brasil não tem que estudar? Não quer se capacitar? E aí, tem essa cultura no Brasil, existe uma cultura muito forte, muito arraigada, que o empresário no Brasil é a pessoa que não deu certo em nada. É verdade. Então, me conta aqui, diante dessa jornada linda da construção daquela adolescente, para aquela jovem que se perde, para aquela mulher que se torna esposa, passa pelas experiências desse casamento, que traz ali o desenvolvimento dessa mulher que está aqui hoje, e aí se torna essa mulher profissional, independente que é hoje. Quero agora que você finalize aqui para gente, contando como a gente falou, né, do conselho, né, ou da dica, uma frase. Quero que você diga agora uma frase para essa mulher hoje que está passando por todo esse desafio. Se você se conectou com essa história, percebe que você também tem uma jornada, caminhada como essa, viu que essa história pode ter um outro final. Quero agora que você diga para essa mulher que está te ouvindo, porque a gente está falando com mulheres donas de si, e é muito legal ter você aí, homem, nos ouvindo, para aprender como é importante valorizar essa mulher. Então, uma frase que você deixa para essa mulher aí se tornar dona de si, como você fez ao longo dessa sua jornada aí. Não abra mão de si. Uau! Que assim, e é normal. A gente, enquanto mulher, a gente abrir mão da gente. A gente abre mão da gente por um casamento, a gente abre mão da gente por um negócio, a gente abre mão da gente pelos filhos, a gente abre mão da gente quando nossos pais ficam doentes. A gente é muito fácil a mulher abrir mão de si para fazer outras coisas. Mas saiba que, embora a vida seja binária, existe um caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né, Lu? É o caminho em que eu vou empreender, sim. Eu vou ter o meu negócio de sucesso, sim. Eu vou conseguir construir isso, sim. Mas eu também vou ter a minha família ao meu lado. Então, assim, é muito legal. Hoje eu vou ser vó, né, Lu? Então, eu vou ganhar uma netinha ou netinho. Vamos saber aí nas próximas semanas. Então, assim, eu tô muito feliz. Porque, assim, eu nunca fui a mulher que olhou para o que não tinha. Eu olho para o que eu tenho, porque eu acho que não importa o que eu não tenho, importa o que eu tenho. Então, eu tenho que olhar para isso. Não importa se eu ainda não tenho um casamento ou se hoje a minha régua é muito alta para deixar alguém entrar na minha vida. Isso para mim não importa, isso é só um detalhe. Uma hora vai chegar alguém que vai fazer o checklist e bater 100%. Uma hora chega. Enquanto não chega, eu estou vivendo o que a vida está me apresentando. Hoje a vida me apresenta a possibilidade de crescer ainda mais a minha empresa, de transformar o meu negócio, em potencializar ele de uma outra forma. A vida hoje se apresenta para mim com meu filho me dando uma neta, eu tendo a possibilidade, a honra, o prazer de ver a minha descendência vindo para o mundo. Isso já é muita coisa. Se Deus falar assim, olha, aquela hora extra que eu te dei aí, chegou no fim. Eu tô indo feliz. Muito legal. Entendeu? Porque assim, eu pude ver isso. Quero ver mais? Claro que eu quero ver mais. Mas assim, se eu saísse hoje da Terra, eu estaria saindo muito feliz com a sensação de dever cumprido com a minha vida. Porque eu não deixei de viver o que eu queria viver, eu não deixei de ter as coisas que eu queria ter, e eu não deixei de falar e sentir o que eu realmente senti. E assim, não abra mão de si. É duro, não é fácil. Não vou dizer para vocês que a escolha é a melhor. Nem sempre vai ser. Mas no final, o resultado de você poder sentar, olhar uma paisagem com uma caneca de café e ter paz no coração, felicidade, e o teu sorriso ser verdadeiro, você sorrir com a alma, não tem preço.
É isso aí. Então, É Érica isso. Medeiros. Chora não, Lu. Você é sempre muito gostoso o nosso bate-papo. Olhando aqui para mim, então hoje você é uma mulher dona de si? Sim. É isso. Então que você possa ter aproveitado essa história aqui compartilhada da Érica Medeiros, que foi muito gostoso aqui pra gente. Então a gente quer agradecer. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a sua história. Claro que eu já ouvi muitas vezes ela, mas sempre há uma coisinha a mais ou outra que nós aprendemos juntas. Então obrigado por compartilhar comigo e com todas essas pessoas que estão aqui. Esse é o nosso projeto, Elas Donas de Si, conversando com a Lu. E nos encontramos no nosso próxima entrevista.